Olá, ouvintes da PAN, sejam bem-vindos para mais um resumo da semana, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono também, ajudar na minha independência, participar de lives exclusivas, um grupo de WhatsApp e muito mais. E vamos nessa que tem muita coisa para falar hoje, né? Eu vou começar aí com essa decisão esdrúxula do ministro Marco Aurélio de Mello, da soltura do bandido de alta periculosidade André do Rep, ligado à PCC, né? Quadrilha que comanda o crime organizado em São Paulo. E ele usou ali de um formalismo, de um preciosismo garantista, né? Que na prática serve só para garantir a impunidade de bandidos mesmo. Não foi a primeira vez que ele fez isso, tá? O garantismo no Brasil não tem nada a ver, isso é muito importante destacar, com aquilo que se chama originalismo nos Estados Unidos. Né? O Antonin Scalia, que foi indicado para a Suprema Corte pelo Ronald Reagan, é o grande ícone dessa visão, que diz basicamente que o juiz não tem que ser um ativista, não tem que ser um militante que vai empurrar a história para direção alguma. Né? Ele tem que ser juiz, ele tem que julgar com base na lei, nas intenções daqueles que criaram as leis, né? E levando em consideração as circunstâncias, mas com alguma elasticidade, que obviamente não é infinita, mas também não precisa ser um despachante de aplicar aquilo que está estritamente escrito, né? Como se fosse alguém de visão limitada, como o Shylock acabou sendo vítima no Mercador de Veneza de Shakespeare, porque ele diz que está escrito no contrato, né, que ele tem direito a uma libra de carne de Antônio, que não teve condições de pagar lá os empréstimos do agiota, né? E aí ele acabou sendo vítima porque, tá bom, a juíza, que na verdade era Pórcia disfarçada, né, diz que tudo bem, ele tem direito a uma libra de carne, tá realmente escrito. O que vai ser da confiança dos investidores, dos comerciantes, na justiça inglesa, se isso não for cumprido, o contrato é contrato, perfeitamente. Tira uma libra de carne, mas não tira nenhuma gota de sangue. Afinal de contas, nada diz no contrato sobre poder extrair sangue do Antônio. Né? Então, isso é mais ou menos para mostrar o absurdo de quem segue a letra fria da lei, ignorando totalmente o julgamento das circunstâncias e tudo, o que não tem nada a ver com ser militante. Só um pouquinho de história rápida. O garantismo, como conhecemos no Brasil, ele teve origem na Itália, que aliás é o país mais parecido com o Brasil da Europa, mais do que Portugal até. E quando? Quando advogados, intelectuais, juristas de esquerda, progressistas, queriam proteger as Brigadas Vermelhas, que era um grupo revolucionário comunista que queria atacar o sistema burguês e cometendo crimes. E aí criou-se lá os subterfúgios legais para proteger bandido. Então é disso que se trata. O Marco Aurélio Mello diz que não quer ser bode expiatório, é um absurdo culpá-lo porque ele só seguiu a lei. Balela. Balela, ele decidiu soltar um bandido perigoso, julgado e condenado em segunda instância a 25 anos de prisão, com base em filigranas, com base em formalismos exacerbados. Tá? Isso é absurdo e essa decisão realmente mostra o escárnio em relação a quem tem que seguir as leis no Brasil e conta ou queria contar com a justiça para protegê-lo justamente dos bandidos, dos marginais e dos corruptos. E por falar em corrupto, né, temos aí o outro caso que marcou a semana, que é a apreensão da Polícia Federal numa operação da Lava Jato, que foi nos aposentos, literalmente, nos aposentos do senador que era do vice-líder do governo no Senado e do Partido Democratas, né, o mesmo do Rodrigo Maia e do Mandetta e companhia, e conseguiram pegar lá algo como 30 mil reais na cueca, né? Entre as nádegas, dinheiro sujo, literalmente sujo, e o brasileiro brinca com tudo, então já tinha muita coisa nas redes sociais para pelo menos aliviar a situação, porque o brasileiro não aguenta mais, né? Cansa tanto absurdo. Então já brincaram, né, que ele realmente levou no sentido literal aplicar na poupança o dinheiro e por aí vai. Outras piadas. E vai entrar para os anais do Senado esse caso, como até o Alexandre Garcia escreveu, né? Agora, com base nisso, vem aquela ala da mídia, né, que tenta a todo custo
atacar o presidente Bolsonaro, tentando colar o máximo possível esse caso nele, porque era o vice-líder do governo. Olha, e aí já fazem comparação com o PT, com Lula, essa narrativa forçada que temos, né? Isso é absurdo, né? É balela. Vamos começar com essa questão da narrativa que tenta criar uma equivalência entre o lulismo e o bolsonarismo, né? Essa narrativa visa a amenizar, suavizar o que fez o Lula e sua quadrilha e exagerar os defeitos eventuais do atual governo, né? O Bolsonaro, ele não pode governar sozinho. E isso sequer é algo desejável. Isso é que nós precisamos lembrar aqui. Aqueles mesmos que acusavam o presidente de ser autoritário, até fascista, cobravam mais articulação com o Congresso, negociação, diálogo, agora atacam justamente a necessidade que o presidente tem de montar uma base parlamentar com esse Congresso que aí está e que mal ou bem foi eleito, né? Todo presidente é, de certa forma, refém do parlamento. Não se governa sozinho, né? Nós temos uma Câmara e um Senado fragmentados, dominados por partidos cujos caciques estão quase todos eles com problemas na justiça, encalacrados na justiça, né? Não há santos num bordel. O presidente Reagan dizia, né, que a política se assemelha muito à profissão mais antiga que existe, né? Na verdade, você não pode esperar, ainda mais na política brasileira, né, que você vá encontrar ali o quê? Um convento de freiras. Então é o que tem, né? Qual é a alternativa concreta para se governar um país complexo como o Brasil e aprovar as reformas necessárias? As mesmas reformas que esses analistas, entre aspas, na mídia, né, ficam acusando o presidente Bolsonaro o tempo todo pelas lentidões, pelos atrasos, né? Como é que faz? Como é que faz na prática? Sem o mensalão, sem o petrolão, né? Então, quando os detratores do governo vêm com esse discursinho de compará-lo ao PT e tudo mais, esquecem que o PT era uma quadrilha organizada, criminosa, ligada ao Foro de São Paulo, que tomou de assalto o Estado brasileiro para implementar um projeto totalitário de poder, que quase foi bem sucedido, nos levando ao trágico destino venezuelano, né? Não fosse o impeachment, liderado por quem? Por Eduardo Cunha. Algum santo, por acaso? Não, né? Então, assim, não há nada parecido nesse atual governo com o petismo, né? Essa narrativa tenta reduzir o estrago petista ao centrão fisiológico, a essa parceria, como se o grande mal da passagem do PT pelo poder fossem alguns escândalos ali de corrupção e pontuais e acabou. E não esse projeto totalitário, socialista, né, da quadrilha petista, que usou o Congresso para essas finalidades abjetas. É algo muito diferente da realidade atual. Cadê o mensalão hoje? Cadê o petrolão hoje? Cadê os apaniguados, os cúmplices da quadrilha, né, lotados em ministérios e nas empresas estatais? Não temos. Quem diz que o Bolsonaro é igual ao Lula, né, tem uma narrativa ideológica, partidária e até mesmo cafajeste. Uma agenda de poder. Mas o público não é trouxa, não é otário e percebe isso, e daí a queda acentuada de credibilidade de certos veículos de comunicação, né? Vamos lá, mudando de assunto, eu queria falar com vocês um pouquinho aqui da política americana também, né? Essa semana nós tivemos a sabatina da Amy Coney Barrett, a terceira juíza indicada para a Suprema Corte pelo Trump, né? Uma ótima escolha, acertada. Ela é herdeira intelectual do Antonin Scalia, né? Do originalismo, e isso está colocando em polvorosa a esquerda, porque a esquerda tem uma visão cada vez mais radical do que deveria ser a Suprema Corte. Para eles é uma extensão do braço legislativo. Quando eles perdem nas urnas o poder executivo ou tem minoria na Câmara e no Senado, eles querem governar e legislar por meio da Suprema Corte, ou seja, reverter no tapetão o que se perdeu nas urnas. Eles querem cada vez mais ativistas militantes que desejam empurrar a história em direção ao progressismo, à justiça social e racial, seja lá o que se entende por isso, né? Então, na sabatina, um senador perguntou: você pode nos dizer o que tem consultado para responder às nossas perguntas, né? E a juíza
Amy Barrett respondeu mostrando apenas um caderno em branco. E ele perguntou, tem algo escrito? Né? E ela respondeu, o cabeçalho diz Senado dos Estados Unidos, e impressionante, constatou o senador republicano. Veja, Amy Barrett tem um currículo excepcional. Ela trabalhou, como eu já disse, para a Scalia. Ela é uma mulher jovem, bonita, mãe de 7 filhos, 2 deles adotados no Haiti, né? Por qualquer critério objetivo que a gente possa julgar, ela é aquilo que as feministas chamariam de mulher empoderada. Eu não gosto da expressão, mas é o que elas usam. E eu disse chamariam pelo seguinte, não chamam. E qual é o motivo, né? Amy é uma cristã conservadora, juíza, que entende que o papel do juiz não é legislar, foi indicada por Trump, e isso já basta para demonizá-la, né? Até com a roupa dela, os democratas, as mulheres do partido, né, resolveram implicar. Ela não é abortista, isso também gera desconfiança, ela não é uma ativista militante, isso incomoda, né? E incapazes de desconstruir a reputação ilibada e o notório saber jurídico dela, os opositores apelam para essas picuinhas e com isso expõem o grau de radicalismo do Partido Democrata. Veja, os democratas estão falando já em empacotar a corte, pack the court, né? E isso aí é basicamente o seguinte, é o que fez Hugo Chávez na Venezuela. É aumentar o número de juízes para diluir a maioria atual conservadora e poder passar qualquer coisa inconstitucional. É o que está tentando fazer Kirchner na Argentina, que vai para o mesmo abismo da Venezuela, né? E é o que tentou fazer Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos, quando o New Deal era tido como inconstitucional em vários aspectos, e ele pensou em aumentar o número de juízes. Ele que foi o presidente americano mais próximo do que se considera fascismo, né? Inclusive na década de 30, onde vários países de fato flertaram com regimes fascistoides, totalitários, comunistas, nazistas e por aí vai, né? Que são todos primos. Então, é impressionante o grau de radicalismo dos democratas hoje, e os jornalistas não colocam a faca no pescoço do Joe Biden. Imagina que nós estamos às vésperas de uma eleição, isso é um dos assuntos mais relevantes, e o Joe Biden se esquiva quando alguém tenta perguntar isso. Até o caso de um jornalista que foi um pouquinho mais ousado, né, porque a mídia protege o Joe Biden, e falou, mas o meu público me questiona sobre isso e me cobra. Você não acha que o público tem direito de saber o que você pensa desse assunto? E o Joe Biden respondeu, não, não tem direito. E se eu der uma resposta, você vai colocar na manchete o que eu penso sobre o assunto, em vez de focar no que o Trump pensa e está fazendo. O que ele está fazendo é que pack the court, ressignificaram, né? A esquerda vive fazendo isso, obliterando, destruindo conceitos, e Confúcio já alertava que quando as palavras perdem o sentido, a liberdade corre perigo, né? A esquerda vive fazendo isso, e agora os democratas estão chamando de empacotar a corte, o que o Trump está fazendo, que é absolutamente legal e dentro das tradições republicanas democráticas do país. Aconteceu em diversos casos. A própria Ruth Ginsburg, que faleceu abrindo a vaga para a indicação do Trump, ela disse numa entrevista que o presidente é eleito por 4 anos e não 3. Ele pode indicar alguém para o Supremo até o final do 4º ano de mandato. Então, o que o Trump está fazendo é constitucional, legítimo, legal e dentro das tradições. E os democratas estão falando que isso é que é o problema, que isso é que é empacotar a corte. É muita canalice. E também explodiu aí um caso de corrupção envolvendo o filho do Joe Biden, que é um loser em todos os aspectos, era um cara viciado, foi expulso das Forças Armadas, nunca fez nada produtivo na vida, e ele ganhou milhões de dólares na Ucrânia e na China, sendo consultor ou sentando no board de empresas de energia, como a Burisma, né, que é uma empresa de gás da Ucrânia. O cara é tão idiota que levou um computador para reparo, esqueceu o computador lá, depois de várias tentativas, o dono cansou e abriu o computador, né, para poder reconfigurá-lo e vendê-lo, e aí descobriu um monte de e-mails suspeitos, entregou para o FBI. O FBI nada fez, ele pressionou o FBI sobre o caso, o FBI nada fez. Depois de mais de um ano, ele divulgou as informações e aí a mídia nada fala sobre o assunto. E o Facebook e o Twitter tentaram censurar esse escândalo. Censurar o escândalo. E sob aplausos de jornalistas
no Brasil, como fez o Pedro Doria do Globo, achando que foi uma atitude muito corajosa, atitude de censura. Ah, o cuidado jornalístico. Cadê esse cuidado para falar do Trump? Quando o New York Times consegue um furo que diz que teve acesso ao imposto de renda do Trump. Aí não precisa, né, do preciosismo jornalístico. Sendo que não é o papel das redes sociais esse. Então, o viés escancarado, né, das redes sociais comandadas por progressistas, democratas e da mídia, que aplaude esse tipo de coisa, é impressionante. E, novamente, o povo já percebeu. O povo já percebeu. Por isso, a perda de credibilidade constante desses veículos de comunicação. É brabo, é brabo. E por falar nisso, né, não é teoria da conspiratória, é teoria da conspiração. Não é teoria conspiratória. Vamos falar de outra coisa que a mídia vem tentando fazer nessa semana, tivemos esse exemplo, né? Dois casos, duas reportagens que tentam pintar Kim Jong-un, o ditador comunista da Coreia do Norte, o maior monstro vivo, tá? O maior monstro vivo com poder, como um ser humano razoável, quase decente, um bom samaritano, né? Você duvida de mim? Então tá, vamos lá, manchete do G1. Kim Jong-un se emociona e pede desculpas durante discurso na Coreia do Norte. Manchete do UOL, da Folha de São Paulo. Kim Jong-un se emociona e pede desculpas em discurso. Eu falhei. Manchete da Veja. Kim Jong-un chora e pede perdão por falhas na gestão na Coreia do Norte. Com voz embargada, dizia um trecho. Ele chegou a fazer pausa e tirar os óculos enquanto falava. O público foi às lágrimas ao ouvir líder norte-coreano se desculpar por nem sempre atender expectativas e ao agradecer tropas por seu sacrifício em resposta a desastres naturais. Que coisa bonita, né? Isso aí, meus caros, é a assessoria de imprensa do regime mais opressor, assassino e fechado do planeta. Kim Jong-un já mandou matar até parentes, com requinte de crueldade, dizem que jogou até os corpos para os cães devorarem, controla um país que vive imerso, todo ele como se fosse um campo de concentração, mais de 2 milhões já morreram de inanição, de fome, e olha só as reportagens, e não acabou não, tá? Não acabou não, tem uma outra do G1. Kim Jong-un promete milhares de novas casas na Coreia do Norte após passagem de tufão. E aí diz a reportagem, entre aspas, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, prometeu ajudar na recuperação das áreas atingidas por um tufão e parará, 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 informou a mídia estatal. Né? Claro, é a única que existe no país, né? Olha só, gente, o líder da Coreia do Norte, praticamente um timoneiro, um estadista, um guia, né? Assim como chamavam Mao Tse-tung. O que são milhões de vidas perdidas, né, pelo regime opressor? O que está por trás desse visível esforço de humanizar esse monstro psicopata? Isso aí eu deixo com vocês. Meu papel aqui é apontar o que está sendo feito, o fato, né? E eu quero terminar o resumo de hoje, para ficar ali sempre em torno de meus 20 minutinhos também, né? Não ficar uma coisa enfadonha. Temos muitos assuntos, mas eu quero voltar a falar da pandemia. Porque agora tem a tal segunda onda, e uma vez mais os países europeus, ou algumas regiões dos países europeus estão já voltando a falar em lockdown, impondo restrições. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu tô de saco cheio disso tudo. Eu tô de saco cheio disso tudo. O vírus é muito estranho. 10 horas da noite ele fica mais agressivo, então tem que fechar restaurantes, né? Parece que se você ficar em pé, ele atinge mais, então tem que usar máscara, mas se sentar pode tirar a máscara. Vocês não estão cansados disso tudo, não? Eu tô de saco cheio. Eu confesso que eu tô de saco cheio, né? E a seita da terra parada, como chamou o Guilherme Fiuza, né? Quer mais histeria, quer mais pânico, não está satisfeita, né? Já está falando em lockdown de novo, mesmo com o seu evidente fracasso. Tá aí a Argentina, né, que não me deixa mentir, indo para o 5º lugar no ranking de óbitos per capita, com o lockdown mais rigoroso de todos. Sendo que, aliás, tem alguém aí que está totalmente livre da tal segunda onda, viu, gente? Chama-se Suécia, que não fez lockdown algum. É um erro grave focar em número de casos, como tem feito a mídia, né? A mídia abutre, né? O vírus agora está muito menos letal em relação às pessoas que contraem a doença. O que deve ser analisado, óbvio, é a taxa de ocupação hospitalar e a quantidade de óbitos. Aliás,
a paralisação, a quarentena gourmet, né? O isolamento, o lockdown, tudo isso tinha um objetivo. Era ganhar tempo, impedir a implosão do sistema de saúde, achatar a curva. Vocês lembram dessa expressão? Pois é, né? Então cadê a ocupação hospitalar? É isso que importa. Cadê a quantidade de óbitos? É isso que importa, per capita, na margem. Segunda derivada. Talvez eu esteja falando grego para certos jornalistas, né? Tinham que estudar um pouco mais. Então veja, fazer dessa forma a análise significaria reduzir o grau de medo, o grau de histeria, e isso alguns veículos de comunicação não querem, não aceitam, não é mesmo? É muito triste. Até a OMS está tirando o corpo fora e dizendo que nunca pregou o lockdown, o que é mentira. Mentira. Veja, ninguém precisa minimizar o estrago causado pela pandemia, né? O nível de incerteza que ainda temos em relação ao vírus. Agora, calma lá, né? Nós temos que levar em conta a economia, já está mostrado que o lockdown não serviu para nada, né? E fica a turma repetindo sem corar, sem ruborizar, ciência, ciência, ciência. O que é isso? O que é isso para defender medidas drásticas, arbitrárias, que colocam em xeque as nossas liberdades básicas? O que é isso? Essa turma está sendo guiada por paixões humanas, demasiada humanas, como ambição, medo, vaidade, não pelo critério científico, não pelo método da ciência. Chega disso, já cansou. Até onde nós vamos aceitar essa submissão, essa sujeição à crítica passiva em relação a quem tenta monopolizar o discurso da ciência e só entrega arbítrio e ideologia em troca? Chega disso, meus caros. Fica aí para reflexão para o fim de semana de vocês. Eu quero, antes de mais nada, também, antes de dizer tchau, anunciar a vocês que eu estou com um novo curso, né? Pela Cursology, cursology.com.br, vai lá, meu curso Pensadores da Liberdade, são 20 pensadores, desde os clássicos, né? John Locke, David Hume, Adam Smith, passando pelos austríacos, Mrs. Hayek, pela Ayn Rand e pelos contemporâneos, Thomas Sowell, Roger Scruton, Theodore Dalrymple, Jordan Peterson e muito mais. São mais de 20 horas de aula, tá, gente? Porque tem muitas pessoas aí, jornalistas, que se dizem liberais, ou então falam do conservadorismo e não entendem nada do que estão falando. Então nós temos que beber da fonte original, temos que ir no berço dessas ideias. E o que o meu curso fez é exatamente isso. Mastigado, linguagem acessível, tá? Já temos mais de 800 inscritos no curso, tá? Sucesso. Então vá lá no cursology.com.br, inscreva-se, vai ter um grupo de Telegram, vai ter uma live exclusiva no final do curso, tá bem bacana, tá? Eu dediquei muito tempo e esforço, fora meus 20 anos de muita leitura, para produzir esse material e levar conhecimento até vocês, tá? Então vá lá no cursology.com.br, inscreva-se também. Muito obrigado pelo fundamental apoio, pela confiança e até a semana que vem.